Como escolher as melhores ações da Bolsa de Valores? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou o professor Diego Mota e aqui eu ensino você a investir na Bolsa de Valores e lucrar cada vez mais com ações de dividendos e também de valorização, sem medo de perder dinheiro. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal, que é muito importante para a gente. Todos os dias a gente tem conteúdo sobre investimento na Bolsa de Valores para que você possa aprender a investir por conta própria. Ok? E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como a gente pode escolher as melhores ações da Bolsa de Valores, né? No caso, você não conhece, eu tenho um método de investimento que é o método Leitura de Mundo. Inclusive, nós temos um site, né, de resultados dos nossos alunos, né? professordiegomota.com.br/resultados, onde você pode ver lá os resultados dos nossos alunos. Aí lá você vai ver, tem músico, tem dentista, policial militar, pessoas comuns, né, que estão investindo, né, através do Método de Mundo e tendo um retorno bem interessante nas suas ações. Ok? Mas como é que eu faço para poder escolher essas ações? Muitas das vezes as pessoas estão, quando estão começando a investir, elas têm muita dificuldade. Falei, cara, tá bom, quero investir na Bolsa de Valores. Percebi que, pô, não vale a pena investir na renda fixa porque perde para a inflação real. A gente está vendo aí o café subindo muito, o arroz, o plano de saúde, a conta de luz. E aí você, né, o seu poder de compra vai reduzindo porque a rentabilidade da renda fixa, ela é pequena. Ah, mas também não quero ficar investindo em Bitcoin, fazer day trade, porque é muito arriscado. Como é que eu posso investir em ações, né, de boas empresas e ter o retorno de dividendos ou até mesmo valorização? Então, tudo isso, né, às vezes parece ser um mundo muito difícil, muito distante das pessoas. E por isso que eu venho aqui tentar de uma forma bem direta para simplificar para que você possa aprender a investir de forma correta. Então, nesse vídeo, fica comigo até o final, porque assim, eu vou mostrar para você mesmo passo a passo para você escolher boas ações para você construir sua carteira de investimento, seja ela com foco para poder em dividendos, seja ela com foco para aumentar o seu patrimônio. Tem gente que tem um sonho de chegar ao primeiro milhão, tem gente que tem sonho de ter liberdade financeira, que é a rentabilidade, né, os dividendos pagarem sua conta, né, como eu gosto, né, uma coisa que eu sempre pensei, sonhei, né, é poder trabalhar menos, né? Eu sempre via meus pais, né? Quem não sabe, eu sou filho de gari com professora primária, então eu era muito pobre, e eu via meus pais trabalhando muito por dinheiro. E eu sempre quis o quê? Pô, eu queria ter tempo para poder viajar, ter tempo para poder estudar, ter tempo para poder estar com a minha família, levar meu cachorro na praia, passear no calçadão aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, eu queria ter tempo. E é isso que eu conquistei, né, ao longo dos meus investimentos. Eu tenho muitos alunos também que conquistaram a sua liberdade financeira, né? Às vezes a gente pensa, né, que, tô investindo em ações, é para você comprar uma Ferrari. Professor, por que você não compra um Porsche, não compra uma Ferrari, né? Não, o objetivo não é esse, não é isso, né? Isso aí é outro patamar, né? Não é isso que a gente coloca aqui, né? Daria para comprar um Porsche, uma Ferrari? Até daria, mas não é o objetivo aqui. Mas a ideia é o quê? Que você tem o quê? Liberdade financeira, muitas das vezes, né? Nada contra que a pessoa quer chegar ao seu primeiro milhão. Também o método de mundo também serve para você ter aumento de patrimônio, chegar ao seu primeiro milhão. E aí, o que você vai fazer com esse milhão, né? Aí não é problema mais meu, né? Eu te ajudo a chegar ao primeiro milhão, mas depois disso, né? Você quer chegar ao segundo, terceiro, quarto, acumular o patrimônio. Eu, particularmente, como boa parte dos meus alunos, prefere a renda, o retorno de capital ali. Muitas das vezes, quando você ganha dividendos, não é mensal, né? Fundos imobiliários paga mensal, né? Mas quando você vai investir empresas, às vezes é pagamento anual, mas você pode fazer né, dentro do seu controle financeiro, né, o que você ganha anual, você pode quebrar em meses, sem problema nenhum, fazer ali uma rentabilidade média mensal. Então, assim, eu gosto de ter meu retorno, né, entre aspas, mensal, né, ali bem interessante, que pague minhas contas. Eu sou professor universitário, dou aula em faculdade e eu continuo dando aula, mas sim, claro, com uma carga horária bem menor, né? Hoje o que eu ganho em dividendos supera o meu salário como professor universitário, né? Que eu fiz doutorado, aquela coisa toda, aqui no Rio de Janeiro. E aí tô aqui também, né? Também gravando vídeos para vocês estarem também tendo esse conhecimento. Então, seja o seu foco em liberdade financeira, retorno em dividendos, ou o seu foco em valorização, chegar ao primeiro milhão, chegar aos 10 milhões, também não importa. O método leitura de mundo, ele serve para você, ok? Deixa eu só compartilhar aqui minha tela que eu acho que vai facilitar bastante, né, os nossos estudos. Como tá vendo aqui, o método leitura de mundo
Ele tem os dois focos, né? O foco em dividendos, que é na renda, né? Como eu falei aqui em liberdade financeira, né? Por exemplo, tem um aluno que, pô, foi bem interessante. Ele, com a renda que ele tem em dividendos, ele conseguiu pagar o plano de saúde para a mãe dele. Todo mês ele consegue pagar o plano de saúde, que é uma, né? Sabemos que o plano de saúde para pessoas mais idosas é muito caro, é 2, 3 mil reais. Ele ficou rico? Não, mas, pô, mas ele conseguiu, né, através dos seus dividendos, que ele ganha de dividendos lá em média ali, uns 2, 3 mil reais por mês, ele consegue pagar o plano de saúde, né, da mãe dele. E, putz, é extremamente interessante. Mas no método leitura de mundo, qual é o nosso objetivo aqui? É você o quê? Seja foco em dividendos e também valorização. Na verdade, ele faz um combo disso que vai te ajudar junto ao seu objetivo. Para facilitar, o que que eu faço aqui? Eu comparo o método de mundo com um time de futebol. Então, a sua carteira de investimento vai ser um time de futebol, onde vai ter defesa, meio-campo e ataque. Ok? Então tem defesa, meio-campo e ataque. Então você vai construir sua carteira de investimento em ações e fundos imobiliários, e também pode ser fiagro também, né? Hoje é uma classe ativa que está crescendo bastante, né? Investir em fundos de investimento do agronegócio. Então, assim, então você vai separar em defesa, meio-campo e ataque. Eu vou explicar como é que funciona a defesa, como funciona o meio-campo e como funciona o meu ataque, que eu também chamo de pimentinhas, e vocês vão entender o porquê. A minha defesa, né, são aquelas empresas que estão no setor elétrico e setor bancário. Por que setor elétrico e setor bancário? Porque são boas pagadoras de dividendos, que não depende da macroeconomia, não depende se tem governo de esquerda, governo de direita, são empresas que estão sempre o quê? Lucrando cada vez mais e, né, e pagando bons dividendos. São empresas resilientes à crise, já passaram por, né, por muita coisa, já passaram até por guerra, por ditadura, impeachment e tudo mais, e estão ali. Então, setor bancário e setor elétrico. Né? Então, e aí, assim, são empresas que normalmente eu compro e não penso em vender. Por exemplo, sou acionista do Banco Itaú desde 2012. Comprei e nunca vendi. Fui comprando cada vez mais, né? Reinvestindo dividendos, fazendo aposta do meu salário como professor, fazendo aportes, né? E assim, ia aumentando cada vez mais minha participação na lucratividade. E aí, as ações que eu comprei lá em 2012, do Banco Itaú, por exemplo, eu recebo dividendos hoje. Então, assim, então devo ficar com ela por muito tempo mesmo. Quando morrer, isso fica de herança para meus filhos, netos, etc. Agora, o meio-campo. O meio-campo, quando tem minhas defesas, que os meus zagueiros, setor bancário e setor elétrico, já no meio-campo, ele vai ter, hora vai estar atacando, hora vai estar defendendo, né? A gente vê aquele jogador de futebol que tá atacando, defendendo, meio-campo, meio que corre, corre, corre pra caramba, né? Mas qual é a ideia aqui do meio de campo? Ele vai se adaptar a cenários macroeconômicos. Dois principais cenários, que é um é de dólar alto, o dólar baixo, né? Então assim, eu quero empresas que ganham com dólar alto, né? E normalmente quando o dólar está alto, né, a nossa economia interna aqui não está indo tão bem. Mas posso ter o contrário, o dólar cair e a economia, o consumo interno estará aquecido. Então eu vou ter empresas no meu meio de campo que se aproximam desses cenários. Por exemplo, dólar alto. Então eu tenho aqui, por exemplo, as exportadoras. Né? Por exemplo, tem a Tupi, a Vale, são exportadoras que ganham em dólar. Então, dólar alto, elas se beneficiam. Ou então as estrangeiras. Hoje a gente consegue com muita facilidade investir em empresas no exterior, né, como a Microsoft, como a Apple, Netflix, Walt Disney, né, grandes empresas, né, no exterior você consegue vender. Mas eu ainda prefiro exportadoras porque você tem custo em real e receita em dólar. Agora, se a economia está aquecida, o dólar está baixo, a economia está aquecida, isso vai acontecer em algum momento, é cíclico, né? Então você pode ter, por exemplo, fundos imobiliários que ganham muito, empresas de logística, turismo, seguradoras, né? Então, assim, empresas que, por exemplo, que ganham com a economia indo bem, com a taxa Selic baixa, né? Então, assim, uma economia aquecida, não, por exemplo, setor imobiliário, setor de varejo, principalmente, eles andam muito bem. Então, tem uma empresa ali, certinho ali. Normalmente são empresas que até pagam bons dividendos, mas também pode ter upside, valorização também, né? Então, são empresas que se adaptam, aqui a ideia é que se adapta a cenários. E aí eu vou para o meu ataque, que são as minhas pimentinhas, que são aquelas empresas, na verdade, que ninguém está vendo, mas tem um potencial de crescimento muito grande. Às vezes são small caps, empresas turnaround, às vezes está passando por algum problema e tudo mais, mas que pode ter uma recuperação boa nas suas ações, como a gente já viu a Oi fazer isso, a lojas americanas também, ou aquelas empresas small caps que ninguém está vendo, como lá atrás eu investi em Magazine Luiza, como a PetroRio, empresas que o mercado não está vendo, mas teve aqueles grandes upsides. Magazine Luiza na minha carteira foi maravilhosa, meu primeiro milhão veio daí, né? E a PetroRio foi meu segundo milhão, né? Então foram empresas que tiveram um crescimento muito forte. E aí você vai ter o quê? Defesa, meio-campo e
ataque. Isso muito bem equilibrado, muito bem sabendo escolher muito bem essas ações para colocar em cada setor, você vai ter uma carteira extremamente equilibrada, onde você vai o quê? Onde você vai ter retornos em dividendos com a defesa, e principalmente com a defesa, mas também com o meio de campo e meu ataque valorizando. Olha que interessante. Interessante aqui é que é você, por exemplo, lá, você comprou a PetroRio, que é uma pimentinha que nós temos, e ela subiu bastante. Você pode vender boa parte dela ou toda ela e reinvestir na defesa, no meio de campo e redistribuir a carteira. Normalmente eu gosto de 50% na defesa no mínimo, né? 20% mais ou menos no meio de campo e 30% no ataque. E aí você, cara, entendeu como você tem uma carteira equilibrada com defesa, meio campo e ataque? Às vezes as pessoas perguntam, professor, qual é a melhor ação para investir? Eu falo, depende. Ela é de defesa, ela é de meio de campo e ela é de ataque. E por isso que você vai ver lá os meus alunos tendo excelente rentabilidade, né, inclusive no site professordiegomota.com.br/resultados, porque eles seguem o método leitura de mundo. Além de escolher boas empresas com valuation descontado, eles constroem a sua carteira de investimento com defesa, meio campo e ataque. Ok, pessoal? Espero então que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.